Então, nós vamos fazer uma fala, tem um intervalo antes da última parte, que são as perguntas e respostas, previsto aqui na programação. Então, nesse intervalo, a gente vai já estar disponível para o autógrafo. Depois da minha fala, vocês podem... Eu vou estar lá na livraria. Depois vem para o debate, e depois, no final, até meia-noite, eu também estou disponível. Então, nós ficamos com algumas pendências da tarde para responder e vamos fazê-lo ao longo da fala. Se ficar ainda não suficiente, a gente no debate volta a retomar. Eu quero dizer que nós, no campo da família, estamos experimentando hoje, com a geração G, o desafio de podermos tratar a família sob um olhar pendular que vem se estabelecendo ao longo do tempo, nos últimos tempos. Tínhamos uma família no modelo muito autoritário, ou tendente para o autoritarismo, onde os pais detinham a função de ser pais, mas de uma forma, numa pegada um pouquinho forte, às vezes demasiadamente forte. E essa pegada, ela foi sendo rompida e nós estamos nesse movimento pendular desses filhos que estabeleceram, como pais agora, uma tentativa de reformatar esse encaixe pais e filhos, nessa função pais e filhos. E surgiu, então, essa perspectiva no qual os filhos são demasiadamente livres e os pais perderam a autoridade sobre os filhos, falando isso de uma forma genérica. E a família como que subverteu-se a ordem. Há uma ordem na família que você precisa observar. Na linguagem psicológica, a gente chama de ordem de amor, numa abordagem de Bert Hellinger, que foi o criador, esse alemão, criador da constelação familiar, fundado em várias abordagens psicológicas e que derivou a constelação familiar. As ordens do amor coincidem com uma visão espírita naquilo que poderíamos dizer de que tudo que está de conformidade com as leis naturais da vida flui de uma forma leve, suave. É o fardo leve, é o jugo suave a que Jesus se referia. Então, quando a ordem de amor está estabelecida, ou seja, essa lei divina está bem posta, observada, portanto, a família funciona bem. Então, a família funciona bem quando os pais, cônjuges, irmãos ocupam seus lugares. Então, eu vou fazer uma expressão para vocês memorizarem e não esquecerem mais, tá? Eu vou pegar aqui duas pessoas que queiram se voluntariar aqui só para fazer é só uma anteposição, tá? Podias me ajudar? Não vão falar nada, e não vão perguntar nada, e não vão responder nada. É só lugar. Aqui... cadê aquele microfone de mão? Então, você vai ficar aqui. Você vai ficar aqui. Você vai ficar ali embaixo. Você vai ficar aqui. Mais uma pessoa. Você quer vir para me ajudar? Você desça para cá. Você fica aqui em cima. Então, a ordem de amor, você tem lugares específicos. Essa abordagem surgiu muito antes da constelação familiar, na terapia sistêmica familiar, ou seja, na academia, nos estudos acadêmicos,
Estudou-se como é que a família funciona bem. Quando... Oi. É aqui. Oi. Tem que trocar. Opa, microfone. Esse tá bom. Então, isso é legal para você se ver. Quando você estiver olhando aqui, você vai lembrar da família de origem tua e vai lembrar da família que tu estás construindo agora, que tu gerastes agora. Nós temos uma família de origem, que nasceu filho, e a gente tem a família que a gente criou, que a gente é o pai e a mãe. Tá? Vamos pegar aqui um modelo de família onde está o pai, aonde está a mãe. O pai e a mãe, hierarquicamente, funcionalmente, eles estão acima dos filhos. Essa é a relação que tem que estar posta. Esses são os lugares do pai, da mãe. Eles têm que estar hierarquicamente, do ponto de vista funcional, acima. É por isso que os filhos nascem pequenos. Eles vão ser encaminhados no processo educativo. Quando eles crescerem muito, eles vão voar e formar um outro ninho, repetindo isso aqui. Essa relação aqui é a melhor relação que existe porque está obedecendo a ordem do amor. Mas pode acontecer na família que a gente tenha algumas dificuldades dentro da família. A maior parte do problema da família, considerando que somos espíritos reencarnados, é que nós não conseguimos ocupar o lugar e exercer a função. E nós desarrumamos essa família da sua funcionalidade através de conflitos que nós trazemos da família de origem ou de outras existências, e a gente não sabendo lidar, a gente encontra formas de acomodação que não são saudáveis, são disfuncionais. Esses pais aqui, eles ao mesmo tempo que são pais, eles são cônjuges. Os cônjuges estão bem distantes dos filhos. Vocês sabem por que tem porta no quarto dos pais? Em relação aos filhos? Por quê? Privacidade. Os pais, eles têm como cônjuges, no papel de cônjuges, eles precisam estar distante dos filhos. Porque os filhos não devem participar da vida conjugal dos pais. Por isso tem porta e chave. Por isso que quando você está mesmo numa família de periferia, que às vezes é um cômodo, você sugere montar um oleado de cima a baixo para separar filhos dos pais na hora de dormir, por exemplo. Por quê? Porque o momento de privacidade que ele trouxe é o momento da conjugalidade. Os filhos não devem participar da intimidade dos pais enquanto cônjuges. Esse é um lugar aqui onde o filho não comparece. Por isso, se um filho vem gosta tanto do papai que vai dormir do lado do papai. Tá legal isso? Dormir na cama dos pais. Mas essa filha ama tanto os pais e tem ciúme da mãe que ela vem e vai ficar bem aqui no meio dos dois. Eu sou tão amada, na verdade, ela está separando a ex do passado, reencarnatório, está retomando, tentando retomar o marido da outra existência. Isso é uma relação muito disfuncional. E os pais tomam isso na melhor das intenções. O pai diz assim, minha filhinha querida, ela precisa dormir bem, é a outra da outra vida. E ele não tem um jeito de dizer, ele não sabe disso, porque não conhece a reencarnação, ou conhece, mas o coração dele fica dividido entre essa mulher da outra vida e essa mulher dessa vida, que é a esposa dele.
aí ele traz para cá. Esse é um problema para os cônjuges, enquanto cônjuges, e é um problema para o filho, que está no lugar errado. Aí, se o pai e a mãe brigam, aí vem a filha e conversa aqui com a mãe, ficam no tititi com a mãe, discutindo conjugalidade. Isso é outro conflito. Filho não faz confidência com mãe sobre relacionamento conjugal. Isso é um lugar que filho não comparece. Mas a mãe, que soube que o marido traiu, ou que está muito distante, ou que teve algum problema, que refletiu na conjugalidade, vai confidenciar com a filha tão querida. Aí ela pega, faz uma aliança com a filha contra o pai. Isso é ruim para quem? Para todos. É ruim para os cônjuges e é péssimo para a filha. Péssimo. Quem vai ser lesada é essa aqui. Porque ela vai levar isso adiante para a vida dela. Ela entrou numa confusão que não é dela. Às vezes, os dois fazem vira de frente aqui, confidente e coloca ela como juíza. Ele vai, se aproxima, olha, sua mãe fez isso, ela vai, não, mas seu pai não me dá atenção. Fazem da filha juiz, ou promotora, ou advogado de defesa, ou amiga confidente. Tudo isso está errado. Tudo isso é disfuncionalidade, é dor, sofrimento. Filho não participa de encrenca conjugal. Ah, mas ele não tem interesse em mim conjugal. Ele esfriou. Aí ele diz, sua mãe não me dá atenção. Aí a filha, querendo ajudar, dá um palpite para cá, dá um palpite para lá. Divide a filha no meio. Ou ela pende para um lado, ou pende para o outro, e vai levar essa encrenca para o resto da vida. Porque depois, se esses pais se separarem, ela vai levar essa encrenca junto com ela. Fica sem falar com o pai, durante um longo tempo. Surge aquilo que é a alienação parental. A mãe começa a falar mal do pai ausente e mete o pau, não, ele não dá a pensão direita, não sei o quê, dá uma pensão pequena. Aquelas confusões que vocês não têm aqui em Fortaleza porque vocês são evangelizados. Mas no Pará tem muito. Tem. Então, vejam bem, isso é disfuncionalidade. Os pais estão brigando como cônjuges, busquem ajuda fora. Protejam, pode ir para lá, protejam seus filhos. Porque às vezes ele pode pegar ela pode pegar a outra ou o outro, e eles fazem alianças dentro de casa. Os meninos ficam com o pai, ou as meninas, e os outros de gênero ficam com a mãe. Formam-se duas facções dentro de casa e quebra a família dentro de casa. Cônjuges, filho não entra. Nem como amigo, nem como confidente. Qual é a posição dos filhos? Papai, isso é o senhor com a mamãe. Mamãe, isso é a senhora e o papai, eu não quero me meter nisso. Ponto final. Não é ponto em seguida, é ponto final. Não é parágrafo, é ponto final. Porque senão vai ficar o leve trás. Mas o que é que você acha? Seu pai, não sei o quê, como mulher, como homem, a sua mãe, isso não é conversa para ter com o filho. Ficou claro isso? Claríssimo. Porque quando essazinha aqui, filha, vem para cá, ela atiça nele uma encrenca que ela teve com ele na relação com ela. E se transforma o triângulo amoroso do passado, reconfigurado aqui. Emmanuel chama isso no livro Vida e Sexo de desvinculação. Quando tem uma relação muito passional, o que é que os espíritos fazem para equacionar essa relação? Põe uma como filha. Ao invés dele amá-la como mulher, ele vai amá-la como filha. Quando ele ama como filha, ele faz o quê? Ele sublima sentimentos. E ela sublima sentimentos.
Eu lembro da minha sobrinha entrando, sentando no carro na frente. A mãe, oh, pode ir para trás. Não, mamãe, aquele que o papai... Não, a esposa nessa encarnação sou eu. Pode ir para trás. Porque se ela desse uma brechinha, a filha já ocupava o lugar. No colo do papai só No colo do papai o quê? no colo do homem, só a mulher dele sempre, não a filha. Sim, ok. Então, essa configuração aqui é muito importante. Se essa relação é muito passional, o que é que acontece? Pode acontecer cenas que envolvem o passado e, se não houver um equilíbrio, podem surgir problemas de natureza sexual, incestuosa. Aí pode surgir um quadro, que já entra num quadro mais melindroso, que é da pedofilia, quando esse limite não é respeitado. Então, cônjuge aqui. Quando ele sai do papel de cônjuge e vem com o pai, ele vem para o lugar dele. A mãe vem para o lugar dela. Na educação dos filhos, na ordem do amor, essa é a posição. Quem é que comanda? Quem é que manda? São eles que mandam, eles são os pais. São eles que têm responsabilidade. Espiritualmente, socialmente, civilmente. O que acontecer com eles, eles são responsáveis. Então, não tem esse negócio de democracia, a 4, vamos decidir. Não, eles podem consultar, podem avaliar, mas a palavra final é de pai e mãe. E pai e mãe, em relação aos filhos, não fica quem é que é mais, ou qual é a palavra que prevalece. Porque os filhos, eles sabem manipular essa relação aqui. Eles sabem que a mãe deixa muito, o pai é muito autoritário, ou inverso. Então, eles sabem como jogar um com o outro para eles tirarem vantagem. Não, mas o papai disse que pode. Então, pai e mãe estão sempre convergentes nas decisões. E o que um faz, o outro não desqualifica. Salvo se ela for matar. Aí ela impede de eu cometer um homicídio. Ou seja, uma situação extemporânea, o pai ou a mãe intervém. Mas no cotidiano, ele deixa que a coisa aconteça, sem reforçar, acabou, chama no cantinho e vamos conversar enquanto pais. Não é enquanto cônjuges, é enquanto pais. Olha, você pegou forte. Ó, você é um bolengão, você está dizendo tudo sim. Não dá, eu já tinha dito não, você foi e disse sim. É aqui que se resolve. Quando eles vêm tentar manipular, não tem mais espaço para manipular, porque os pais estão alinhados, eles já sabem que eles não conseguem jogar um contra o outro. Por quê? Porque os pais sempre tomam as decisões convergentes. Então, o que é que o pai faz quando o adolescente pede? Vou pensar. Nunca diga sim nem não, diga vou pensar. Quando eu vou pensar, ele tem tempo para pensar. E tem tempo para conversar com a mãe. Então, isso é uma ordem do amor. Esse pensar é um pedido de socorro. Isso é um pedido de tempo. Isso é um pedido de autossocorro, porque às vezes eu não sei. Eu vou para a festa, volto, que horas? O senhor acha? 3 horas, o que é que o senhor acha? Ele fica assim engasgado, não sabe. Vou pensar no horário. Conversa com a mãe. Ela diz, não, meia-noite. Ele diz, 4 horas, 3 horas, não tá bom, não. Aí fica 1h30. Porque filho sempre reclama. Filho saudável sempre reclama. Aquele filho que é assim, não é Bezerra de Menezes reencarnado, não. É filho submisso, infantilizado, que concorda com tudo. O filho que reclama e que reivindica é filho saudável. Dentro de limites, porque os pais dão limites. Uma educação é feita com limite. Se não tiver limite, não tem educação. Mas às vezes acontece isso. Vou lá para baixo. A mãe, ela é o pai dos 3. Ela é a mãe dos 2. E daí é a mãe do marido, que é mais um filhinho que ficou lá. Ele não assume o papel dele. Se comporta como se fosse um deles. Não, eu sou amigo dos meus filhos. Você pode até ser amigo, mas amigos eles vão ter muitos. Amigos eles vão ter muitos.
Amigos eles vão ter muitos, mas pai e mãe é um só. E por isso veio pai e mãe. Então, não abra mão do pai, do papel de pai e de mãe. Não é porque tem pais assim, não, eu não sou pai do meu filho, eu sou amigo do meu filho. Como se fosse uma coisa, é uma autodepreciação do papel, é uma disfuncionalidade. Não, eu sou pai. Ah, você é amigo? Eu sou pai, posso ser um amigo confidente, mas eu sou pai. Antes de ser amigo, eu sou pai. Não dá para inverter essa situação. Aqui ele pode ser até um amiguinho dos filhos, mas esse não é o lugar dele. Isso vai dar problema de funcionalidade. Isso é uma disfuncionalidade no lar. Isso é um problema. Porque essa mãe, ela desenvolve o papel de pai e de mãe, e quando o pai vai para cá, o que acontece na conjugalidade, muitas vezes, ela vem sozinha como mulher. Cadê o homem da mulher? Está lá, como filhinho. Como bebê. Ninguém tem relacionamentos sexuais com filho. Se ele for muito para lá, vai haver um desinteresse conjugal aqui. Entendeu? Vai havendo desinteresse. Então, essa mãe, quando ela está tutelando os filhos, isso é muito ruim. Mas pode acontecer que ela está aqui, aí vem a outra filha e vem e ocupa o lugar do pai, vem para cá. Aí fica um pai meio infantilizado, do lado do outro filho, e essa filha aqui mandona. Esse o pessoal está ajeitando lá. Esse é o meu anjo ajeitando o telefone. Vocês veem? Dizem que os anjos são silenciosos, né? Olha o meu anjo. Esse é o meu anjo ajeitando pilha. O anjo está indo para o trono. O anjo está indo para o trono. Anjo de paraenses, né, meu amor? Anjo de paraenses é tipo o jato. Obrigado. Então, quando essa menina vem para cá, ela é autoritária para avô. Podia ser o menino, tá? Aqui, coincidentemente, está uma menina. Essa menina junta-se com a mãe e eles passam a ser o dono do lar. Passam a mandar. Ela que manda. Não, eu que vou comprar, eu que faço despesa, eu que programa a viagem, não sei o quê. Ele só passa o cartão de crédito. Quem decide é aqui. Isso é uma disfuncionalidade. Às vezes acontece assim, o pai, a mãe está longe, o pai, vem para cá, pai. O pai está longe, e esse filho vem e toma uma conta do lar. A gente chama isso de família, onde o filho assume a posição parental, ele assume a posição de pai e de mãe. E ele coordena os outros irmãos que estão aqui. Mãe muito ausente, pai trabalha muito ou viaja, e está aqui um filho coordenando o lar. E eles dizem, não, eu tenho uma filha fantástica, ela me supre. A mãe diz, poxa, nossa filha é demais, ela coordena tudo em casa, ajeita tudo, organiza tudo. Essa filha saiu do lugar dela, está ruim. Que ela venha momentaneamente, tudo bem, mas que ela ocupe essa função reiteradamente, isso é ruim. Porque ela perde a relação com os irmãos, ela vai para o lugar parental, ela ganha o afeto dos pais na disfuncionalidade, a atenção, ela é filha preferida, filha máxima, mas ela não só ficou diferenciada e desperta nos irmãos ciúme, como ela perde a relação com os irmãos, que é uma relação fraternal. Então, essa é uma disfuncionalidade que existe. Pode ser que o pai esteja doente, por exemplo, e a mãe esteja trabalhando muito e ela fica aqui. Pode ser que o pai esteja doente e a mãe esteja aqui e ela venha ocupar e fique nesse lugar. Quando o pai melhora, ele deixa ela lá. Acha bom, mas é ruim para a família. Veja quantas disfuncionalidades pode acontecer dentro de casa só em relação à posição e função. Se a gente sai do nosso lugar e da função,
o fluxo do amor fica comprometido, fica congelado. Faz sentido? Quando é filho mais velho. Hein? Isso ocorre quando é filho ou filha mais velho. As coisas De um modo geral mas às vezes não. Pode não ser 3 filhos, pode ser o do meio, né? Então pode ser. E no caso não tem mais? Mais velho no caso não. Muito bem. Aí o que acontece? Esse filho aqui um pouquinho para cá. Esse filho aqui é o filho problema. Aí os pais ficam próximo do filho problema. Já viram isso? Ele tem uma deficiência, tem uma alteração neurológica, tem uma superdotação. Não necessariamente é o mais novo. Não é necessariamente o mais novo, qualquer um. Tem um problema que adoeceu, tem asma. Essazinha aqui não tem nada. Essa aqui não tem nada. É a filha que não dá problema. O pior problema é uma filha que não dá problema. Por quê? Porque ela começa a ser colocada fora do sistema. Ela é uma filha que a gente não se preocupa, ela faz os deveres sozinha, ela não sei o quê, não sei. Tudo ela faz sozinha, vai no médico sozinha.Essazinha aqui que precisa da gente, carregam essa para cá, carrega essa para lá. Ela tem necessidades? Tem, sim. Mas essa aqui que está sendo excluída do sistema por esses pais, gera o quê? Uma família disfuncional. Isso aqui vai dar problema. Isso aqui vai dar problema. Lembra aquele filme... Que é uma palavra só. Ajudei. Minha assessoria. É o extraordinário. O extraordinário, a menina fazia tudo certinho e o garotinho era o problemático, tinha uma deficiência física e tudo, e os pais cuidavam dele. O que aconteceu com ela? Ela começou a dar problema, foi para as drogas, as más companhias. Porque se sentiu o quê? Abandonada, excluída. Então, tem filhos que demandam mas todos são filhos. Não esqueçam disso, todos são filhos. Esse que não dá problema é um problema, se eu me afastar dele porque ele não dá problema. Então, eu tenho que trazer ele para cá, ele tem que ficar contemplado pelo meu amor. É verdade que a gente vai aplicar mais energia aqui, porque aqui tem mais demanda, mas não vai abandonar esse aqui. Não é para tirar desse daqui para cá. Vai atender os dois. Esse aqui, com maior demanda, vai receber maior investimento. Mas cuidado para não excluir esse. Porque esse aqui... Já vou. Esse aqui, tinha o filho lá, tudo legal. Aí nasceu esse aqui. Esse nasceu e ficou doente no hospital e tudo. Aí o que aconteceu? Esse filhinho aqui foi sendo colocado de lado. O que foi? Não, seu irmão está doente, seu irmãozinho. A pior coisa é o irmão que nasce depois. Porque ele é uma ameaça. Tirou o trono. Esse ciúme aqui é uma briga normal no processo de educação da amorosidade. Mas quando ele fica de lado, porque esse passa 6 meses no hospital, isso aqui vai traumatizar esse aqui. E aí o que vai acontecer? Tudo que é disfuncionalidade contamina o sistema. Não só aqui, mas ele vai contaminar aqui, enquanto cônjuge. Os casais se distanciam porque tem tanto problema aqui, e esse daqui foi jogado para lá e começou a dar problema. Aí o casal se afasta conjugalmente e nem sabe por que está afastado conjugalmente. Vocês estão entendendo? Vem aqui, encosta aqui. Mas como nós somos pessoas muito importantes, temos muito trabalho, aí a gente pega mais uma pessoa aqui, se nos ajudar. Você pode nos ajudar? Esse aqui tem uma história
Aqui. Aí eu trago o avô. Aí o avô vem. Avô. Aí vem a sogra. Porque o avô e a avó é sogra de alguém. Vem a sogra. Isso aqui é bom ou é ruim? Aqui tem trauma de sogra. Tem trauma de sogra, né? É péssimo. É. Pois é. Então, se esses avós entram e fazem uma cobertura ecológica, tudo bem. Agora, se eles gostaram de ser avós, vocês já viram um avô não gostar de ser avô? Todo avô gosta, né? Aí, não, eu vou ficar aqui, ali nesse fim de semana. Ah, não, eu vou ficar essa semana aqui. Eu tenho esse quartinho aqui que eu vou ficar. Acabou essa família. Por quê? O sogro e a sogra entram e esse casal perderam legitimidade como pais e a conjugalidade começa a rolar aqui longe. E aí a gente pensa que o problema é conjugal. Não, o problema reflete lá, é sistêmico. Mas esses avós que vieram para passar um fim de semana ou uma semana e já estão há um semestre. Sogra. É a questão da sogra, sobretudo, desculpa. Não, tudo bem. A sogra... Por que a sogra ela é mais demonizada? Por quê? Hein? Por quê? Porque ela é a mãe. É um umbilical. Ela diz, mãe, minha filhinha, que eu criei tanto legal, e tudo, ele está tratando mal, não sei o quê. Entendeu? Então, a sogra, ela é porque ela sempre acha que só ela sabe o gosto de feijão da filha. E que a mãe não sabe o que a neta dela gosta, que a filha dela gosta. Aí ela vem, começa a cuidar da neta e começa a brigar com o filho lá, porque o filho, ela sabe o gosto do feijão que o filho gosta. Então, ela não só rivaliza no papel de mãe com a neta, mas ela entra nessa briga aqui. Aí o que acontece? Ela entra e diz, o meu filhinho, é que eu conheço o feijão que o meu filhinho gosta. Ele está muito cansado. Ela tira o lugar do pai e mexe na conjugalidade. Aí o que acontece? Surge um indivíduo aqui, um indivíduo bem aqui, e diz, venha cá, deixa isso aí, venha relaxar aqui comigo, que eu lhe entendo. Já viram isso? Isso é disfuncionalidade familiar, cada um no seu lugar. Esses avós aqui, eles não vão educar esses filhos, porque eles já educaram, e às vezes mal educaram os filhos, que estão lá atrás. Eles querem imprimir as regras deles, mas quem vai imprimir a regra desse é aqueles dois casais ali, aqueles cônjuges como pais, e eles vão assumir. A hora deles ser pais é essa. A avó não pode se meter na educação dos filhos a tal ponto de dizer, não, isso não pode ser, tem que correr. A regra é essa. Leia Terezinha de Brito, pela psicografia de Raul Teixeira, Carta aos Avós. E vocês vão ver o que eu estou dizendo aqui, o Espírito falando exatamente isso. Então, os avós têm que ficar na deles. Eles vêm, dão um apoio para os pais fora da casa. Quando está na casa deles, eu vou ficar para cá um pouquinho, pode vir o avô? Aqui são avós jovens. Quando os filhos vão para lá, agora vem. Dá chiclete, não toma banho, come tudo. Aqui os pais. Tá certo aquilo lá? Hein? Não escova o dente, não toma banho, está na casa dos avós. Entra pela noite, não precisa dormir cedo, dá dinheiro. Olha como eles sabem tudo, esses filhos.
esses netos. Isso está disfuncional? Tá, se esses filhos ficarem lá. Eles vão lá, se livram um pouco dos pais que tem que educar, que tem que ser os pais chatos, a mãe chata, que eles precisam, como espírito que são, tupiniquim, baixa evolução, rédea curta. Aqui, eles têm um respiro. Aí os pais, os avós, que se sentem culpados como educar os seus filhos, fazem todas as vontades e tudo, e os netos se sentem amados. A maioria de nós gosta dos nossos avós. Não é verdade? Mas os nossos pais não gostam tanto, não. Então, é legal aqui? É funcional? Desde que respeite determinados limites. E esses filhos, esses netos não fiquem aqui nessa casa dos avós a vida inteira. Então eles vão lá, eles já sabem que aqui pode não tomar banho, pode comer chiclete, não sei o quê, pode ir fazer o quê? Ganhar dinheiro. Mas quando eles voltam para ali, eles sabem que quem é os pais deles, esses dois aqui. Que as regras nesse lar aqui são deles. E um lar que tem regras, os pais estão em cima, não estão embaixo, do lado dos filhos. Eles têm autoridade sobre os filhos funcional. E eles estabelecem regras, estabelecem limites. Aí eles querem ficar dormindo lá na casa do avô uma semana. Não, vai não. Porque se for, estraga. Bagunça. Já estão adolescentes, já estão, né? Então vejam que a ordem do amor, ela prevê a dinâmica do lar de onde a gente veio, esse filho veio desse lar aqui, do lar de onde eu vim, do lar que eu criei, essa interação, ela precisa ser respeitada de limites. E nessa construção de limites, eu vou atendendo as minhas funções de proteger, cuidar, ensinar, educar. Então, aquela pergunta que foi feita da educação, ela passa por tudo isso aqui. Por quê? Porque esses filhos falam com esses pais, não ficam só ouvindo ordens. Mas esses filhos, desçam lá. Subam. Agora desça. Aí os filhos adolescentes hoje, eles estão aqui, são maiores do que os pais. Não, você não vai perguntar para você, não precisa, a gente decide pela gente mesmo. Eles decidem. A casa deles, eles que estão mandando nos pais. Saímos daquele modelo onde tinha autoridade tendente para o autoritarismo e fomos para uma permissividade no sistema oposto, onde os pais perderam a função de pais, perderam a autoridade de pais, onde os filhos mandam e eles dizem, dão as regras em casa. Se vão usar celular, se não vão usar celular, quanto tempo usa, quanto tempo não usa, se voltam, se não voltam. Os pais dão liberdade para meus filhos. Eles podem trazer os colegas que eles quiserem para casa, está tudo bem, está tudo certo. Então, esse aqui, os pais embaixo, os filhos mandando nos pais, isso é uma relação disfuncional dentro de casa. Faz sentido? Volta lá para a configuração. Eu amei, eu adoro. Eu já visitei a avó, nós ocupamos esses lugares ao longo da encarnação. Você é filho, depois você é pai, depois você é avô. Agora ali nós estávamos conversando, ali o Gabriel estava trazendo isso. Ele está doido para ser avô daqui a 20 anos para frente. Porque ele está pai de adolescente, que é duro ser pai de adolescente. Porque quando esses filhos crescem, qual é o período mais importante da educação? Do processo educativo? Desde que idade? Desde que nasce? Não. Desde a concepção. Na visão espírita, sim, se a gente quiser exagerar um pouco, a gente pode dizer, antes deles reencarnarem,
O evangelho no lar já está preparando o esquema, os espíritos vão se aproximando, vão ser filhos, já não são, e depois começa, já sabe como é que os pais são, já se conhece de outras existências, na maioria das vezes, vai nascer o primeiro, depois vai nascer o segundo. E eles, a partir da concepção, começa o processo educativo para valer, da concepção. Não é quando ele nasce. Quando ele nasce, você já perdeu 9 meses. E até a primeira infância, você formata o ego que nós conversamos de manhã. A segunda infância consolida e na idade da adolescência você pira. Que é o período de parto. A adolescência é um parto que vai de em torno 9, 10 anos a 21, 22 anos, conforme a Organização Mundial de Saúde, aonde você vive a transição da criança para o adulto. E eles vão ser adultos quando? Quando eles forem emocionalmente independentes e quando eles forem economicamente independentes. Eles podem se emancipar. Faz sentido? Então, eu não vou empurrar esses filhos antes do tempo e não vou segurar depois do tempo. Porque senão os filhos vão ficando em casa e eu infantilizo eles. Quando eles chegam na adolescência, é diferente da infância. O que é que as crianças fazem em relação aos pais quando elas são pequenininhas? Elas imitam os pais em tudo. Quando elas são adolescentes, o que é que elas fazem? Elas fazem o contraponto, o oposto. Penso contrário ao pai, mudo de time, deixo de ser Ceará para ser Fortaleza, para torcer pelo time de Fortaleza. Quando não, fazem escolhas mais ricas, passa a torcer pelo Paysandu em Belém do Pará. Mas tudo bem, mas isso já é... Não é o Remo, não. O Remo lá é o outro. Então, a adolescência, que é esse período de transição, que demora 10, 12 anos aproximadamente, é um parto, onde a criança deixou de ser criança, ela vai deixando de ser criança e vai assumindo o adulto, onde a personalidade se consolida e onde os adolescentes são o quê? Eles são caracterizados pela transição, instabilidade, serem do contra. Não achem que seja espírito do umbral, não. É porque ele é bonzinho. Se ele diz assim, sim, papai, sim, mamãe. Um de 15 anos diz, sim, papai, eu não vou... Não, eu vou voltar antes de meia-noite para lhe agradar, voltar 11 horas. Esse garoto está... Ele está anormal. Ele não está normal, não. E se ele reclama, o que é que a gente diz? Veio do umbral. Veio do umbral. Não, ele está normal. Vai obsediado, né? Porque eles querem se diferenciar. O parto é para eles serem adultos. Quando eles são adultos, o que acontece? Eles voam e compõem o seu lar. Sem viver a infantilização seguros e sem jogar as crianças que se transformam 12 anos, 13 anos e depois na adolescência, jogar as feras do mundo, porque eles, não tendo experiência e não tendo maturidade, eles vão ficar na mão dos predadores. Vão se lascar. Vejam como é delicado essa fase. Porque tem pais de criança que são muito bons, mas tem pais de adolescentes que são um fracasso. A gente não pode tratar o adolescente como a gente trata a criança. As regras não são as mesmas. Os princípios e valores, sim, mas as regras vão mudando, se adaptando à idade. Faz sentido isso? Então, nesse processo aqui, podem sentar. Obrigado. Os avós ficaram até... Eu já fiz. Maravilhosa também. Trabalho terapêutico. Então, ainda temos um tempo. Estão me ouvindo, né? Tá. Eu vou para cá mesmo. Então, poderíamos fazer, a grosso modo, uma diferença. A família autoritária
é diferente da família abdicrata, onde os pais exercem um poder abdicrata, soltam. Aqui, eles prendem. A família que é uma família de verdade, funcional e que seguem a ordem divina, a ordem do amor, nessa linguagem espírita e psicológica, ela está no meio. Ela é uma família que tem autoridade, centrada no quê? Na amorosidade. O que sustenta uma família é o afeto guiado pelo amor. Não é a força, o tamanho dos pais. É a autoridade funcional assentada na amorosidade. Aqui é no grito, na força. Aqui é na condescendência vil. Eu deixo fazer tudo, cedo tudo, me vendo como pai, como mãe, para ser amado pelos meus filhos. Eu não amo nem a mim, nem amo os meus filhos. E compro o amor deles fazendo tudo o que eles querem. Aqui no autoritarismo é o sermão. Cala a boca, você não sabe o que quer. Olha, gente, as crianças nascem hoje já contra-argumentando, não é verdade? Como é que a gente diz que elas não sabem o que quer? Elas vão precisar ser guiadas. Aqui, quem manda são os... Ali era o pai que fazia sermão. Aqui são os filhos, só a voz dos filhos, os comandos. E aqui, o que é que tem aqui no meio? O diálogo. Aqui é o diálogo, vai e volta. Mantendo a autoridade funcional centrada na amorosidade. Aqui há um processo de acolhimento, aqui há um aprisionamento dessa família antiga, autoritária, e aqui há uma permissividade, tudo pode, está tudo livre. E aqui tem um acolhimento com continência. Continência. Sabe um container? O container guarda as coisas, protege com segurança, para que nada dentro se machuque, se estrague. Então nós vamos dar continência, vamos acolher os filhos, proteger os filhos, dando continência, mas dando limites. Esses limites são claros. Olha, é 1 hora que você tem que voltar para o adolescente, ou para a criança. Não, você não pode mexer aí, isso é do seu irmão. Ele quer meter a mão no brinquedo do irmão. E o irmão está brincando. Não, agora é a hora do seu irmão brincar. Limite. Aqui, o limite é um muro. Os filhos não chegam nos pais. Os pais estão muito distantes deles. É um autoritarismo que os pais têm dificuldade de chegar. Aqui não tem limite nenhum. Não tem cerca, não tem nada. Os filhos entram e saem, não tem regra, não tem normas. É uma relação aqui, a gente chama isso na linguagem técnica de difusa. Os limites são difusos, a gente não sabe onde é que termina o direito de um ou o direito de outro. Aqui são claros e precisos os limites. Por quê? Porque as normas precisam estar claras. Elas são verbalizadas, acordadas pelos pais, junto aos filhos, e elas são ajustadas de acordo com a idade. Aqui é revestido de amorosidade, não só de intelectualidade. É revestido de espiritualidade, não só de ração para ficar com o corpo sarado. Que é muito bom o corpo sarado, mas sem ética. Imagine, então, a ética espiritual, ela caminha junto com o corpo sarado. A intelectualidade caminha junto com o afeto, com o amor. Aqui, o pai e a mãe não precisam gritar. Aqui, eles dão uns berros e as crianças ficam traumatizadas. Ele manda no grito, no volume de voz, desde pequenininho. Aqui, esses pais dizem assim, não faz isso, menino, não faz isso, menino. O menino continua fazendo, não faz isso. Ela repete 10 vezes. Você pensa que os meninos são surdos, mas não é os meninos que são surdos, são os pais que são loucos. Não tem autoridade nenhuma sobre os filhos. Aqui, a voz tem o seu tom, e quando o pai diz assim, meu filho, por favor, ele está alterando o tom, um pouco para baixo, um pouco para cima, o filho já fica, porque o pai tem uma forma de falar. Então, se ele quiser aumentar, ele aumenta. Se o filho vai na direção
da rua, ele dá um berro pro filho parar. Ele não vai dizer, meu filho, não corra. Não, ele não vai dizer isso. Ele vai dar um berro. O garoto vai se assustar e vai ficar paralisado enquanto ele corre e pega o garoto. Se o filho aumenta a voz, o pai diminui a voz, chamando o filho para diminuir a voz, porque o respeito é uma relação que acontece aqui do pai para os filhos e dos filhos para o pai. Então, quando ele baixa a voz, os filhos dizem, não, eu vou. Meu filho, você não vai. Eu vou. Meu filho, você não vai. A entonação, a baixada de voz e a assertividade que está calcada numa educação amorosa faz com que os filhos respeitem. Eles respeitam. Porque o que nos vincula a alguém na família e fora dela é a amorosidade. Não é o grito da voz, o brilho intelectual, a força física. O que funciona dentro de casa como sistema de autoridade, que fundamenta a autoridade, o respeito, a continência, a aceitação, o diálogo é o amor. Se não houver amor em casa, essa família está disfuncional. O amor, ele regula as relações. Porque o filho não faz isso ou aquilo porque o pai simplesmente disse que vai fazer mal ou bem. Ele faz porque a voz que norteou aquela orientação veio de alguém que o ama, o pai e a mãe. Faz sentido isso? Então, o amor é universal. Nós vivemos em Belém do Pará uma experiência muito rica, lá no Jardim das Oliveiras, com um espírito que eu atendi, e ele, veja só, ele era um alcoólatra, um mendigo, viveu no início do século no nosso estado, e ele fazia o seguinte, o bonde passava e a fiação às vezes saía, então ele ia lá com um pau e tentava recolocar a fiação, mas às vezes levava choque. Fazia isso precariamente. Era um mendigo, era um homem de rua, um mendigo. E ganhava com isso o quê? Ganhava cachaça. O pessoal dava como devolução birita, que aliviava as dores dele emocional. Então, eu conversando com esse espírito, ele disse assim, não, o que eu gostava mesmo era do Humberto. Eu conversava com ele. Quem é o Humberto? Não, Humberto conversava comigo. Dizia que a vida não era só isso. Ele dava lanche, me dava lanche. E ele sempre conversava comigo. Antes de ir para o jornal, ele era jornalista. Aí tá, tudo bem, o Humberto, eu fiquei conhecendo esse Humberto, que marcou. Aí eu estou conversando de novo com esse espírito. Aí eu digo assim, mas lembra da tua família? Sim, meu pai e minha mãe, nós éramos 7, eu não tenho nada com eles, era só miséria. O pai era muito agressivo, não tenho a menor saudade dele. O que eu tenho saudade mesmo é do Humberto. Aí eu fui me tocando que a chave de acesso àquele espírito era o Humberto. Nós tínhamos feito um trabalho antes, eu faço um trabalho às 17h15 no Instagram, chama-se Filigranas de Luz. É um comentário breve sobre um assunto breve durante 20 minutos. 19h15, obrigado, meu irmão. 19h15, é o Instagram, se quiserem prestigiar, eu estou lá. Toda quarta-feira, 19h15. Eu tinha falado sobre gratidão. Acabou o Instagram, eu vou para a reunião da desobsessão. Isso era a reunião da desobsessão. Aí veio esse espírito com essa história que eu estou dizendo para vocês. Aí lá pelas tantas, ele diz assim, tem um homem aqui que está recitando um poema. E ele começou a dizer, deu o nome do poema, começou a recitar, e ele está dizendo que esse poema era do Humberto. Eu não sabia que o Humberto gostava de poema. Eu também gosto de poema, eu não sabia. Ele disse, onde foi o Humberto? O Humberto foi para o Rio de Janeiro. E eles estão me dizendo aqui, se eu aceitar ficar aqui nessa casa sendo cuidado, eles depois
Me levam para o Rio de Janeiro para eu recontactar com o Humberto, para eu rever o Humberto. Aí foi uma cena emocionante. A sala fica, nesses momentos, a gente fica envolto naquela psicosfera e é muito impregnante, né? E ele disse, eu aceito. Aí quando ele aceitou e se desconectou do médium, o médium disse assim, o benfeitor que mostrou o poema está dizendo que esse poema é um poema de Humberto de Campos. Pô, Humberto de Campos? Aqui em Belém? Jovem? Aí depois nós fomos pesquisar. Humberto de Campos morou em Belém exatamente nesse período que ele fez menção. Muito jovem, com 17 anos, era jornalista, escrevia na Folha. Ele deu o nome do jornal em que ele escrevia. Escrevia na Folha. Vejam, ele indo para o trabalho, aqui e acolá, atendia aquele indivíduo que estava ali na rua e fazia aquele gesto de gratidão a Deus, a tudo que ele tinha, a juventude, a capacidade intelectual dele. Aquele gesto de amor gerou naquele espírito uma marca que funcionava em relação à família, a única referência de afeto que aquele espírito tinha naquela história, família, daquela existência. Família era zero, os irmãos viveram a miserabilidade, e o pai era bruto, a mãe não fez nem menção particular. E Humberto era aquele homem que, episodicamente, fazia um pequeno gesto de caridade, autêntica, porque não dava só o alimento, conversava com ele dizendo que a vida não era só aquilo, que estimulava ele a seguir, na tentativa talvez de liberá-lo da dependência alcoólica. E aquela referência para aquele espírito marcou como não marcou a sua família, que era problema só de sofrimento. Então, eu estou dizendo isso para reafirmar de que o combustível da família é a amorosidade, que envolve carinho, afeto, sim, não, que envolve abraço, que envolve, sente aí, a senhora está precisando pensar um pouco sobre o que você fez e deixar a criança sentada lá 5 minutos no cantinho da reflexão, da meditação, como se queira chamar, que envolve sanções, não, você não está com direito de estar usando o celular no domingo, ou você está suspenso o seu celular do adolescente durante a semana, você aplica uma sanção. A sanção não é uma punição, a sanção é uma medida que leva o jovem ou a criança a refletir. Você anuncia o pelo que, aplica a sanção e depois conversa sobre a sanção para que ela tenha validade, para que ela seja útil. Você sabe por que você ficou sentado aí 5 minutos? Porque você meteu o dedo no olho do seu irmão. Você sabe por que você ficou sem o celular? Porque você fez isso. Você compreendeu isso? Ou então, quando ele conclui a sanção, conclui ali a reflexão, diz assim, pelo que você ficou sentado aí? O que é que você pode pensar sobre o que você fez? A própria criança ou o adolescente traz. E o pai e a mãe, ou ambos, refinam aquela orientação, delimitando uma regra que foi rompida e que precisa de uma penalidade, no sentido de que uma sanção seja aplicada, precisa ser ajustada, mostrando para o filho, não como uma punição, mas como as consequências todas as vezes que ele rompe com uma regra. Tem consequências, você tem que assumir as consequências. Faz sentido? Demais. Estou adorando. Eu afirmo mãe, afirmo filho, afirmo avó. Eu amo. E vai ser criança um dia novamente. Eu já sou. Então, demos o nosso horário aqui. Nós vamos para a pausa agora de 20 minutos. E eu fico disponível lá para fazer lá, nosso autógrafo. Quem quiser contribuir com o Jardim das Oliveiras também, tá legal.